Gravar a gente para depois. Como eu sempre gosto de lembrar, essas primeiras séries de pregação é para a gente formar a identidade da nossa igreja. Então, futuramente, vai ser bom ter gravado, né, para que a gente possa voltar e ir revendo o que a gente se propôs a ser, amém? Para a gente sempre estar realinhando, né, e não fugir do propósito. Vamos lá, recapitulando aqui, já você costuma ver série na Netflix? Sempre tem a recapitulação quando começa a nova temporada, né? Recapitulando aqui, nós estamos na série desde fevereiro, 7 meses, né? O Nicolas fez 7 meses, então 7 meses, né? 7 meses na série Igreja Sem Paredes, onde o propósito é mostrar que nós somos igreja além desse prédio aqui, além desse lugar, além dessas 4 paredes, amém? E aí por que nós estamos o ano inteiro nela? E vamos ficar o ano inteiro? Para que a gente veja tudo que envolve ser igreja sem paredes, né? E recapitulando aqui, já foram 24 pregações, hoje é a 25ª, e eu vou reler aqui o tema das pregações. Primeira temporada, onde nós lançamos os fundamentos sobre o que é justiça na Bíblia, o que Deus define como justiça na Bíblia, e aqui nós podemos dizer justiça social, amém? A primeira pregação foi uma live que eu fiz num dia que nós não tivemos culto. O tema foi Igreja, Sal da Terra e Luz do Mundo. Segunda pregação, o mundo de Deus. Terceira, a graça comum de Deus. Depois, o Senhor ordena, pratica a justiça, foi uma pregação no livro de Amós. Depois, o jejum que desejo, diz o Senhor, uma pregação em Isaías. Depois disso, não vê o que estão fazendo nas cidades, uma pregação em Jeremias. A justiça era o meu manto, foi a pregação em Jó, né? Para a gente entender por que Jó era considerado por Deus como reto e justo. O tormento dos justos, que foi uma pregação sobre Ló na cidade de Sodoma e Gomorra. Depois, irado contra toda a injustiça dos homens, que é o que Romanos 1 diz que Deus está. E assim fechou a primeira temporada. Segunda temporada foi sobre os pobres e ricos na igreja. A primeira pregação foi Deus dos pobres, Jesus e os pobres, o povo de Deus e a pobreza, as causas da pobreza, rico e pobre na igreja. Ouçam agora vocês ricos, foi uma pregação em Tiago capítulo 5. Os que querem ficar ricos, 1 Timóteo capítulo 6, e ordene aos ricos, que também foi 1 Timóteo capítulo 6, no final do capítulo. Depois veio a terceira temporada, que é a que nós finalizamos semana passada, que é falando sobre os órfãos, viúvas e estrangeiros, né? Primeira pregação foi defensor das viúvas é Deus. Segunda, honre as viúvas, nossas mães são como viúvas, pai dos órfãos é Deus. A pregação do Dia dos Pais, somos órfãos de pais vivos, Deus dá uma família aos órfãos, onde eu falei sobre a adoção da perspectiva de Deus, e semana passada falamos sobre os estrangeiros, qual é a relação que Deus quer que o seu povo tenha com os estrangeiros. Então, nós começamos hoje, nesse mês de setembro, a 4ª temporada, que é a relação do cristão e a política. E por que eu estou relembrando? Porque alguns lembretes aqui, já intercalando por que eu fiz essa recapitulação. Primeiro, não se preocupem, fiquem tranquilos, porque nós vamos falar sobre política nas próximas 3 semanas, mas vocês sabem que eu, particularmente, como pastor, não tenho político de estimação, amém? Vocês já me conhecem, sabem que eu não tenho político de estimação, que eu não idolatro político nenhum. Segundo, que aqui na igreja nós somos bem restritos com relação à política. Nós não somos uma igreja que concorda que a igreja deve ser usada como cabo eleitoral. Nós não concordamos nem mesmo se um irmão político estiver no culto em dar a palavra para ele no púlpito. Amém? Nem mesmo chamar ele na frente para orar. Assim, chamar na frente, porque isso pode sempre ser confundido com propaganda. Então nós somos uma igreja que estamos formando a identidade da nossa igreja e não concordamos com isso. E vocês sabem que já tivemos a oportunidade para pessoas que queriam que trouxéssemos um político e nós falamos que não. Amém? Em outro momento, reunir em casa, a gente pode até ouvir, mas no momento do culto, não. Amém? Então fiquem tranquilos que apesar de falar de política, não vai ser cabo eleitoral para político nenhum. E terceiro, por isso que eu recapitulei, já foram 24 pregações nessa série. E durante essa série, se você se lembrar bem, eu já fui, sempre que nós vimos, principalmente na primeira temporada, nas pregações nos profetas, onde nós vimos Deus confrontar os pecados, opressões e injustiça, não só do povo de modo geral, mas também dos reis e governantes, eu já adiantei para você que nós... Ô neném, gritar não. Nós já adiantamos para vocês
eu já adiantei para vocês que nós iríamos falar sobre política, amém? Como que aqueles confrontos de Deus aos governantes na época dos profetas se aplicavam à política dos nossos dias, amém? Então, se você tem acompanhado a série, não é novidade que nós vamos falar disso. Recapitulados assim? Vamos lá. O tema então de hoje, dessa primeira pregação é pecado odiar político? Vou repetir, não é uma pergunta, é uma afirmação. É pecado odiar política. Eu quero te ajudar a entender o porquê que é pecado. Provérbios 29, abre a sua Bíblia aí. Provérbios 29, verso 2. Nós vamos falar deste verso hoje e semana que vem. Provérbios 29, verso 2. Ó, o vento está soprando até o microfone. Quer dizer, a janela. Ou subir ao vento aí. Acharam? Vamos ler. Provérbios 29, verso 2. Diz assim: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Vamos ler de novo. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Abre os olhos do nosso coração para que a gente compreenda a Tua santa palavra. Abre os olhos do nosso coração para que a gente entenda, Pai, como que esse assunto de política tem a ver com toda essa série em que estamos esse ano inteiro aqui na igreja. Pai. Que possamos compreender qual é a relação que nós cristãos devemos ter com a política. E tudo isso, como sempre, para a glória do Teu nome. Amém? Existem 3 tipos de relações negativas que você pode ter com a política. 3 relações negativas que você pode ter com a política. Você pode odiar, como, não sei se é o seu caso, mas você sabe que tem pessoas que odeiam, não quer nem falar. Daí vem o ditado que política não se discute, né? Futebol, política e religião não se discute. Você pode odiar a política. Você também pode ser indiferente à política. O que significa isso? Tanto faz. Tanto faz, nem reclamo, sabe? Aquelas pessoas que para ela tanto faz o que acontece na política e dependendo do resultado das eleições ou o que rola na política, para ela tanto faz, assim, não muda nada para ela, nem reclamar ela reclama. É aquela pessoa que nem reclamar de política ela reclama, simplesmente deixa o pessoal fazer o que quiser lá. Ou você pode desprezar, que é, tô nem aí, é tudo bandido mesmo, desprezar, sabe? Então você pode odiar, você pode ser indiferente, tanto faz como fez, ou você pode desprezar, nem quero saber desse assunto, não me venha falar desse assunto, e eu só não levanto aqui e vou embora porque respeito ou consideração com vocês. Essas 3 relações, independente de qual das 3 você tenha, eu quero te dizer, começar afirmando e vou pregar para te mostrar por que eu vou afirmar isso. Independente de qual seja das suas 3 relações negativas com relação à política, qualquer uma das 3 que você tiver, você está pecando. Então, se você odeia, é indiferente ou despreza a política, você está pecando. E eu já fui uma pessoa que passou por esses três estados. E hoje eu estou compreendendo que isso é pecado e eu quero ajudar vocês nessa manhã a começar a compreender por que é pecado. Amém? Vamos lá então. Vou ler novamente Provérbios. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Para que possamos entender esse verso, a gente precisa um pouco entender Provérbios. Provérbios é uma compilação de provérbios, né? Ela não é, ele normalmente não segue, vamos dizer assim, uma história. Eles são um compilado de provérbios. Que a gente poderia, hoje a gente diria ditados populares, né? Mas são ditados de sabedoria. Que a maioria deles foram escritos por Salomão. É quase que um consenso de que a maioria deles foram escritos por Salomão, chamado, reconhecido como o homem mais sábio que já viveu, né? Mas nós temos referência a outros autores desses provérbios. Inclusive, nos últimos capítulos,
principalmente. Mas por que é importante a gente entender isso? O que nós precisamos entender é que, apesar de ter autores diferentes, uma coisa os provérbios têm em comum. O que é? Os autores deles são de família real. O que eu quero dizer com isso? Todos que ditaram, que escreveram ou que disseram aqueles provérbios e que foi relatado aqui nesse livro de provérbios, todos faziam parte de uma família real, de uma família que era a família do rei, vamos dizer assim. E por que isso é importante? Primeiro, porque se você estuda provérbios, você vai ver que a estrutura do livro de provérbios é o pai e a mãe ensinando o seu filho. É uma família real, ou seja, o pai e a mãe, reis e rainhas, ensinando os seus filhos o caminho da sabedoria. Tá bem? São os pais ensinando os filhos o caminho da sabedoria, ensinando especificamente aqueles provérbios, não para o povo, mas para os seus filhos. E filhos que faziam parte da família real, e por isso que você vai encontrar esse verso 2 do capítulo 29 e vários outros que falam de governo. Por quê? Porque o caminho da sabedoria que os pais, reis e rainhas estavam ensinando para os seus filhos era principalmente, se você estuda, você vai ver que era relacionado ao governo, a como governar bem. Amém? A como governar bem. Então essa é a estrutura de provérbios. Então esse é o primeiro motivo pelo qual precisamos entender. Porque era uma família real e a sabedoria que é apresentada, ela tinha como um dos propósitos ensinar o filho a andar na sabedoria, principalmente como usar essa sabedoria para governar bem. É por isso que esse verso e vários outros provérbios da Bíblia vão falar de governo. Não só claramente usando a palavra governo, como nas entrelinhas você também entende que está falando sobre governar, sobre ser um bom rei. Amém? Segundo, nós vimos nessa série, principalmente como eu disse na primeira temporada, como que na época dos profetas principalmente, mas nós vemos isso em Juízes, Reis, Crônicas e na época dos profetas, a maioria dos reis de Israel, da família dos reis de Israel, se corromperam. Se você lembra, uma das frases mais repetidas lá em Reis e Crônicas é: o rei não seguiu os passos do seu pai Davi e não andou com o Senhor. Lembra-se disso? Não andou com o Senhor. O que está dizendo? E nós encaixamos vendo os profetas. Os profetas, quando confrontaram os pecados da nação, eles também confrontaram os governantes. Porque os governantes estavam usando o governo para oprimir as pessoas. Então essa é a importância de nós entendermos Provérbios, porque Provérbios é um livro de sabedoria para principalmente a família real aprender e saber governar o povo bem. E como eu disse, basta a gente ler Juízes, Reis, Crônicas e os profetas da Bíblia para a gente entender como que é importante falar de governo, principalmente falando de um governo justo. Amém? Por exemplo, Salomão, como eu disse, que escreveu a maior parte desses provérbios, como que começa a história de Salomão? Filho de Davi, sucessor do rei Davi. É conhecido da maioria das pessoas, pelo menos que tem relação com os evangélicos, que Davi foi o maior rei de Israel. É considerado o maior rei de Israel. Um homem segundo o coração de Deus. Né? E Salomão foi o seu filho que Davi escolheu para ser sucessor dele. E como que a história de Salomão começa? Você talvez já conhece. Começa assim, 2 Crônicas 1, capítulo 1, verso 8 a 11, diz assim: Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Salomão falando com Deus: Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que Salomão pediu sabedoria a Deus? Para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu povo grande, esse teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que esse é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Vou resumir aqui. Deus chega para Salomão e fala: pede-me o que você quiser e eu vou te dar. O que Salomão pede? Sabedoria. Tem até uma musiquinha dos 3 palavrinhas, né? Que fala sobre sabedoria.
3 palavrinhas é o canal do YouTube para as crianças. O que Salomão pede? Sabedoria. Sabedoria para quê? Para ele ser reconhecido como o homem mais inteligente da história? Como é? Não. Ele pediu sabedoria, pelo menos no seu início do reinado, ele pediu sabedoria para governar o povo. Para cuidar do povo de Deus. Amém? Para cuidar do povo de Deus. Então a história de Salomão começa assim. E a Bíblia diz que Salomão se tornou um homem sábio. Deus deu tanta sabedoria para ele que nenhum outro antes ou depois teve mais do que ele. E qual que era a razão? A razão pela qual Salomão pediu sabedoria? Para governar bem o seu povo. E é por isso que Provérbios 29, verso 2, diz assim: quando os justos florescem, ou quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Primeira coisa, recapitulando até o que nós já vimos nessa série. Provérbios está dizendo que quando os justos florescem, ou quando os justos se multiplicam, quando eles aumentam, o povo se alegra. O povo fica feliz. Quem são os justos? Quem são os justos? Nós já vimos nessa série, e a primeira temporada foi toda para tratar disso, de que os justos na Bíblia, quando a gente ouve a palavra retidão ou justiça na Bíblia, ser uma pessoa reta e justa, nós logo, com a nossa mentalidade moderna, a gente logo acha que é uma pessoa perfeita, uma pessoa 100% santa, né? Que não tem nem 1% vagabundo, como diz o Wesley Safadão. A gente acha que ser reto e justo na Bíblia significa que a pessoa era perfeita, não tinha nenhum defeito. E não é sobre isso. Em outros lugares também, quando a gente ouve falar que um homem era reto e justo, a gente logo pensa em santidade pessoal, a gente logo pensa no relacionamento com Deus. Mas nós vimos na primeira temporada dessa série que justiça e retidão, quando fala sobre uma pessoa reta e justa na Bíblia, ele está falando sim da relação com Deus, mas também está falando da relação que essa pessoa tem com as outras pessoas. Ser reto e justo na Bíblia é a pessoa que tem uma relação correta com Deus, mas que também tem uma relação correta com as outras pessoas na sociedade, com a sua família e com as demais pessoas na sociedade. Amém? Esse é o reto e é o justo. Por isso foi a pregação de Jó, onde Jó fala de como que ele lidava com as pessoas e as demais pessoas. Então, quando falamos sobre reto e justo, nós estamos falando de uma pessoa que tinha uma relação com Deus e que por causa dessa relação com Deus, ela também tinha uma boa relação com as pessoas. Ela buscava com que as suas relações com as pessoas eram justas, eram corretas. Ela fazia o que era certo aos olhos de Deus, mas também buscava fazer o que é certo aos olhos das pessoas na sociedade. Por isso que em toda a Bíblia, quando os profetas vão confrontar o povo por causa das injustiças, o que nós vimos os profetas confrontar? A relação deles com Deus? Não. Nós vimos em Isaías que o culto estava perfeito. Isaías fala que o culto deles dominical estava perfeito. Eles estavam oferecendo sacrifício, estavam cantando, tudo certinho. Mas quando você ia olhar o que eles estavam fazendo nas ruas da cidade, como disse Jeremias, o povo estava oprimindo, cometendo injustiça e cometendo vários pecados sociais, nós podemos chamar assim. Os pecados contra as outras pessoas. E é isso que Deus vai confrontar e chamar de injustiça e opressão. Por isso que o inverso, quando nós vemos na Bíblia um homem reto e justo, ou uma pessoa reta e justa, significa que essa pessoa, além de buscar uma relação correta com Deus, ela buscava com que as suas relações sociais fossem corretas. E essa é a defesa que Jó vai fazer dele. Eu era reto e justo, eu sou íntegro, por quê? E aí ele fala, eu cuidava das viúvas, eu cuidava dos órfãos. Estão lembrados disso? Se você não acompanhou, tem a maioria das pregações gravadas. Você pode com uma boa série, né? Já chegou na casa de alguém e a pessoa está no meio de uma série? Raramente ela vai parar e falar, vamos começar de novo para você assistir, né? Normalmente ela vai falar, quando você chegar em casa, você rever lá os capítulos iniciados. Então, olha o que a Bíblia está dizendo, quando os justos florescem. Então nós recapitulamos quem são os justos. Não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que buscou ao longo da história fazer com que as suas relações fossem corretas e justas socialmente. Aí olha o que o verso diz,
Quando os justos se multiplicam, ou na nossa versão, quando os justos florescem. O significado da palavra é realmente quando eles se tornam muitos, quando eles são numerosos, ou em algumas traduções, traduz como quando eles governam ou quando eles têm autoridade e poder. O significado pode ser vários, mas o objetivo é um só. Quando os justos são muitos, quando eles se multiplicam, quando aumenta o número de pessoas que são justas, que buscam ter relações corretas e justas, quando essas pessoas aumentam em uma nação, quando elas são muitas, ou quando elas governam, quando elas têm autoridade, quando elas têm um cargo de poder, o que acontece? Qual é o resultado? O povo se alegra. Quando aumenta o número daqueles que, além de buscar uma relação correta com Deus, buscam uma relação correta entre as pessoas, quando aqueles que compreendem que o nosso Deus é um Deus justo e que Ele quer que justiça seja feita na terra, quando essas pessoas que compreendem isso, elas aumentam e se multiplicam em uma nação, o povo se alegra. O povo se alegra. Por quê? É óbvio. Porque quanto mais pessoas justas que buscam justiça se multiplicam, mais o povo inteiro vai se beneficiar. Quanto mais pessoas que buscam fazer o bem, que buscam fazer o que é justo, tem em uma nação ou em uma cidade, é óbvio que o resultado vai ser o quê? O povo se alegra. Então a Bíblia está dizendo que quando os justos se multiplicam, quando eles se tornam numerosos, quando eles aumentam, eles vão promover o bem-estar do povo. Quanto mais pessoas lutando por justiça, o natural é nós termos justiça. Quando mais pessoas buscam justiça social, menos injustiça nós temos, sim ou não? É fato, é normal. Se nós tivermos mais pessoas que estão buscando justiça, em um número maior do que aqueles que estão buscando, que estão trabalhando para que injustiças sejam feitas, é natural que a justiça seja estabelecida. Amém? E qual que é o resultado da justiça? O verso continua dizendo: o povo se alegra. Esse é o propósito final da justiça. Lucas, qual que é o resultado da justiça social? Por que, irmãos? Por que Deus quer que justiça seja feita? Por que Deus exige justiça social na terra? É óbvio para o bem-estar do povo. Como eu disse para vocês, as traduções da Bíblia vão mudar a palavra para governo, para multiplicam, para florescem. Mas todas as traduções que eu li, o povo se alegra é o mesmo. Porque não tem muito o que mudar aqui. O resultado é um só. Quando os justos se multiplicam, o resultado é que o povo vai se alegrar. O povo vai ficar feliz, o bem comum vai ser estabelecido. E esse é o propósito da justiça social. Esse deve ser, aplicando mais especificamente, esse deveria ser a busca, o objetivo e o propósito para todo governante. Salomão começou bem. Ele começou pedindo a Deus sabedoria. Por quê? Porque a nação que ele estava se tornando rei, ela era numerosa, mais do que as areias do mar. Mas ele sabia, ele diz lá no contexto todo que ele era apenas um jovem. E ele falou: Deus, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria, porque senão eu não saberei governar bem esse povo. Salomão começou bem. Semana que vem eu vou mostrar para vocês por que ele começou bem. Salomão começou bem querendo o bem do povo, sim ou não? Ele começou querendo o bem-estar do povo. E é por isso que Deus o abençoou tanto no começo da sua caminhada. É por isso que Deus deu sabedoria para ele, porque ele começou com o propósito certo. E aqui eu vou dizer, o livro de Provérbios nos diz isso, e várias outras passagens da Bíblia diz isso, que principalmente, todo o povo deveria querer justiça. Todo o povo deveria querer que o bem comum de toda a nação fosse estabelecido. Mas é principalmente a responsabilidade duplica quando é um governante. Quando é uma pessoa que exerce governo, quando é uma pessoa que exerce autoridade. E esse deveria ser o motivo, a razão principal pela qual uma pessoa entra na política, pela qual uma pessoa busca um cargo político. Qual é? O bem-estar do povo. Sim ou não? Lucas, isso é óbvio, mas a gente sempre precisa lembrar disso. Esse deve ser o propósito principal. Então a Bíblia está dizendo que quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. E aqui, algo que eu preparando essa pregação, nessa hora eu até dei uma pausa, porque o Espírito Santo me trouxe à memória.
ao longo da história de Israel, e nós recapitulamos essa história ao longo dessa série, o povo de Deus, essa nação que Salomão governava, eles foram rebeldes para com Deus. Amém? Você lembra de Juízes, Reis, Crônicas, a história que os profetas estavam no contexto deles. Não à toa, foi por isso que Deus os enviou exilados para a Babilônia. Então, ao longo da história de Israel, o povo se rebelou contra Deus. E todas as vezes que eles se rebelaram contra Deus, eles chegaram a um nível tão grande de rebeldia que Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos. Na história dos juízes, na história de reis e crônicas, nós vimos Deus entregar o seu povo aos inimigos. Lá em Deuteronômio, lá na lei, Deus já havia dito isso. Se vocês não andarem comigo, não fizerem o que é reto aos meus caminhos, eu vou entregar vocês aos inimigos. E nós vimos que ao longo da história o povo se corrompeu e se rebelou. Por isso Deus os entregou aos inimigos. Mas, olha o que a história diz, irmãos, eu separei só 2 textos. Êxodo capítulo 3, quando Deus se revela para Moisés. Olha o que Deus diz para Moisés quando foi chamar ele para ser o libertador do povo. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. E também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde mana o leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Quando Deus desceu para chamar Moisés, para enviá-lo ao Egito, lembra-se que o povo estava 400 anos oprimidos, cativos, escravizados no Egito. E quando Deus vai dizer para Moisés o porquê que ele estava descendo e chamando ele, o que Deus diz? Moisés, eu fui com a sua cara, eu gostei de você. Foi isso que Deus disse? Não, Moisés era um assassino. Ele tinha matado um homem, ele estava fugido. O que Deus diz para Moisés? Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu tenho visto o quanto eles estão sendo oprimidos na terra do Egito. É por isso que eu desci e estou enviando você agora para lá. Lá na história dos juízes, um dos piores períodos da época de Israel, nós vemos que, principalmente na época dos juízes, o povo se corrompeu na terra prometida. Esse povo que Deus havia libertado da escravidão lá no Egito, eles chegaram na terra boa, que mana leite e mel, e se corromperam. E abandonaram a Deus. Tanto que Deus também, naquele período, para corrigi-los e levá-los ao arrependimento, Deus os entregava nas mãos dos inimigos. Mas olha o que Juízes capítulo 2 resume todo o livro. Olha o que diz. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Olha o que diz. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Qual que era o motivo pelo qual Deus sempre levantou um libertador e um juiz na história de Israel? Foi porque eles se arrependeram dos seus pecados? Não. Foi porque Deus, mesmo eles em pecado, Deus olhava e se compadecia e tinha misericórdia do povo que era oprimido e gemido. E o que me veio ao coração? Irmãos, nós podemos sim falar, e nós já falamos aqui na igreja, nós sempre falamos de como que o povo é pecador. Nós já falamos aqui várias vezes, nós sempre relembramos que a humanidade está em rebeldia contra Deus. A humanidade está em depravação total. Se Deus deixar o ser humano por conta própria, eles nunca vão se voltar para Deus. Mas mesmo o ser humano sendo rebelde e pecador, Deus sempre tem misericórdia do povo. Mesmo o povo estando em pecado e rebeldia, e olha o detalhe, como eu disse, foi Deus quem permitiu os inimigos dominarem ele. E Deus permitiu para corrigi-los e exortá-los. Amém? Mas quando passava um tempo e o povo não se arrependia, Deus não os esperava se arrepender. Deus sempre ia ao encontro deles e levantava um salvador e um juiz. É Deus que sempre vem ao encontro do seu povo. E principalmente quando o povo está oprimido e está gemendo por causa dos inimigos. Nós temos um Deus que quer que o povo se alegre. Amém? Nós temos um Deus que quer ver a alegria do povo, mesmo que esse povo seja um povo rebelde. Lembra da terceira pregação dessa série? A graça comum de Deus.
O mundo só não é pior, irmãos, porque Deus está atuando nele. E Deus toma várias atitudes que impedem com que o mundo, o homem pecador, leve a sua maldade a cabo. Deus sempre, através da sua graça e misericórdia, vai de alguma forma limitar a maldade dos homens. Para quê? Para que os homens tenham pelo menos um pouco de alegria nessa terra. E esse é o propósito pelo qual os justos precisam florescer. E aqui nós vamos entrar. É por isso que eu disse para você que você não pode odiar a política. É por isso que eu disse para você que você não pode odiar, ser indiferente ou desprezar a política. Por quê? Porque odiar, desprezar ou ser indiferente à política é odiar, desprezar e ser indiferente a algo que está intimamente conectado e é inseparável à alegria do povo. Hein? Se nós temos visto nessa série que ao longo de toda essa história que nós temos visto aqui, falar sobre justiça e o bem-estar do povo sempre esteve relacionado com o governo. Deus sempre, quando Deus foi confrontar o povo através dos profetas, ele sempre tocou no assunto da política, dos governantes da época. Por quê? Porque a política, e aqui é claro que, lembrando aqui um parênteses, o contexto político da época bíblica é diferente do nosso, amém? Mas não deixa de ser político, não deixa de se relacionar com a política, amém? Então eu não vou entrar nesse detalhe, mas fica claro, fica implícito aqui. Então, falar sobre política é tratar de justiça e do bem-estar do povo. Nós não conseguimos, e nós temos visto isso em toda essa série, nós não conseguimos falar de justiça social sem tocar no assunto de política. Nós não conseguimos falar sobre o pecado da opressão e da injustiça sem tocar no assunto de política. Porque política, governos têm a ver, está intimamente relacionado à alegria do povo. Está relacionado. Então, é por isso que nós cristãos não podemos odiar, ser indiferente ou desprezar a política. E é por isso que o tema é pecado odiar a política. Por que eu afirmo que é pecado? Por que o título é esse? Porque de letra, de tabela, se você odeia a política, você está odiando algo que é muito relevante para a justiça social. E justiça social nós temos visto que é algo que Deus quer que a terra, que esteja na terra. Principalmente quando ele se trata do seu povo. Deus espera que o seu povo se preocupe com justiça social, com a alegria dos povos, independente se tem cargo político ou não. É por isso que nós não podemos odiar, desprezar ou ser indiferente à política, porque é um assunto muito, mas muito relevante quando nós tratamos da vontade de Deus para que justiça seja estabelecida na terra. Amém? E é por isso que não deveria existir na face da terra um povo tão preocupado e engajado com a política do que os cristãos. Vou repetir. Não deveria existir na terra um povo tão preocupado e engajado que se envolvesse aqui, se envolver com resguardos, tá? Entre aspas aqui. Se envolver com política do que os cristãos, irmãos. Porque você quer um povo que compreende a vontade de Deus para que justiça seja feita mais do que o povo de Deus, do que o povo que tem a verdade revelada? Por exemplo, vou ler apenas 3 versos do Sermão da Montanha de Jesus. E aí você vai entender o contexto desse verso. Jesus disse: bem-aventurados ou felizes os que têm fome e sede de justiça. Olha o que Jesus disse. Feliz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. E o contexto aqui, o pano de fundo é você estar num deserto ou num contexto de extrema sede e necessidade. Amém? E esse sede e fome, ela não é passiva, ela é ativa. É você buscar por isso. Aí Jesus disse: pois serão satisfeitos. Verso 10, Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha o que Jesus diz: feliz o que tem fome e sede, e feliz o que é perseguido por causa da justiça, por causa da sua fome e sede de justiça. E no verso 20 ele vira para os seus discípulos e diz assim: pois eu lhes digo que se a sua justiça, se a justiça de vocês, meus discípulos, não for muito superior às dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas olha o que Jesus um dia virou para os seus discípulos: se a justiça de vocês, lembrando aqui todo o contexto de justiça dessa série,
É o quê? É buscar com que as relações sociais sejam justas, sejam corretas. Jesus disse: se vocês, meus discípulos, não desejarem, ou que o trabalho que vocês fazem em busca de justiça não for muito maior do que a dos fariseus e mestres da lei, que são hipócritas, vocês não herdarão o reino dos céus. Em outras palavras, resumindo esses 3 versos, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, responsabilizou os seus discípulos mais do que qualquer outro povo pela busca da justiça. E Jesus esperava que os seus discípulos fossem até mesmo perseguidos por causa da justiça. É por isso que nós cristãos não podemos odiar a política, desprezar ou ser indiferente. Para nós não pode ser tanto faz como fez. Amém? Para nós não pode ser, deixa eles fazer o que eles quiserem. Não, irmãos. Porque Jesus nos responsabilizou mais do que qualquer outro povo. Deixa eu te dizer, Jesus não espera do ímpio, do morto, daquele que não nasceu de novo, que lute por justiça. Mas Jesus espera dos seus discípulos, que creem nele, que nasceram de novo, que eles sejam os primeiros a ter fome e sede de justiça e serem, se for necessário, perseguidos por causa da justiça. E aqui deixa eu, vamos dizer assim, aplicar os nossos dias a esse verso 20. Jesus poderia dizer hoje: cristãos, se a justiça de vocês não for maior que a da esquerda, se a justiça de vocês não for maior do que a da direita, se a justiça de vocês não for maior do que as ONGs, do que todas essas pessoas que trabalham por justiça no mundo, se não for maior, vocês não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque Deus espera que nós sejamos os primeiros. 2 questionamentos e eu já vou concluir. As respostas de bate-pronto do cristão, né? Para quando a gente fala de política. Mas os políticos são todos corruptos. Esse é o primeiro questionamento. Lucas, você está falando de política, mas eu já falei isso. Política é tudo corrupto. Deixa eu dizer para você. Eu pesquisei ali e a única fonte que eu achei foi: existe aproximadamente no Brasil 70 mil políticos eleitos, dentre vereadores, prefeitos, todos os cargos políticos. Aproximadamente 70 mil no Brasil. Fala sério que todos são corruptos. E deixa eu te dizer, para você dizer que todos são corruptos, você tem que conhecer todos, no dia a dia. É sério que você vai dizer que essa resposta simplista, escapista de que todos os políticos são corruptos? É sério, né? Essa é uma desculpa que eu tive que entender que é desculpa de criança. Segundo argumento: política no Brasil não tem salvação. Já está entregue aos bandidos, a maioria. Então tá, Lucas, nem todos são, mas a maioria é. Então, concordo. A maioria é. Mas deixa eu te dizer, sabe por que a maioria na política é corrupto? Porque os justos não têm florescido, não têm se multiplicado. Amém? Amém. E aí semana que vem nós vamos ver a parte 2b desse verso, que fala: quando os ímpios governam, o povo geme. Por que a maioria dos políticos no Brasil é corrupto? Porque os justos não estão florescendo. Porque os justos não estão se multiplicando. Principalmente quando se trata dos cristãos. Nós, cristãos evangélicos, ainda temos uma mentalidade de que nós não devemos nos envolver em política. E é por isso que a política está no pé que está. Porque nós entregamos elas na mão dos ímpios. Nós entregamos elas nas mãos dos pecadores, dos corruptos. E é por isso que está do jeito que está. Deixa eu te dizer, nós temos que, como diz a canção, levantar do nosso assento, tomar atitude e entrar novamente no assunto de política, para que os justos floresçam. Multipliquem-se para quê? Para que o povo se alegre. Amém? Para que o povo se alegre. E outra coisa aqui. Existe pastor falso na igreja? Sim ou não? Sim, um grande sim. Existem igrejas que têm muitas coisas erradas? Sim ou não? Sim. E nós aqui não escondemos e não deixamos. Nós não temos aquela ilusão de que a igreja é perfeita e tudo mais. Mas deixa eu te dizer. Quando os desigrejados chegam para você e diz que por causa dos falsos ele nunca mais quer saber de igreja, como que você lida com isso? Eu, pelo menos, sou defensor ferrenho da igreja. Você quer travar um diálogo, uma conversa longa comigo, é você vir falar que não precisamos congregar. Eu quase que não deixo nem você falar. Por quê, irmãos? Porque não é porque existem falsos pastores, ou não é porque falsos profetas e mestres estão tentando fazer o que querem para a noiva de Cristo, que nós devemos abandoná-la. Pelo contrário, esse é um motivo para mim dobrar o trabalho para defender a igreja de Jesus.
Agora, por que nós fazemos? Por que nós cristãos aceitamos esse argumento com a política? Por quê? Amém? Nós não podemos aceitar esse argumento quando se trata da política, porque nós não aceitamos com relação à igreja. Amém? Então, o que nós temos que fazer é trabalhar para que os justos floresçam e se multipliquem. E qual que é a base maior para nós cristãos sermos os primeiros nessa lista? É porque o Evangelho de Jesus é sobre justiça. Eu vou ler e vou finalizar. Romanos capítulo 3, versos 25 e 26. Na carta aos Romanos, Paulo prega o Evangelho, do capítulo 1 ao capítulo 11. E em quase todos os capítulos você vai achar a palavra justiça. Você tem o aplicativo da Bíblia no seu celular? Vai lá no Romanos, pesquisar e escreve justiça. Em quase todos os capítulos vai ter a palavra justiça. Por quê? Porque a perspectiva com que o apóstolo Paulo prega o Evangelho em Romanos é principalmente abordando essa perspectiva da justiça do Evangelho. E olha o que ele diz, para resumir todo o que ele fala no livro, versos 25 e 26. Olha o que ele diz. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Por que Deus ofereceu Jesus na cruz do Calvário? O que nós vamos celebrar agora. Por que Deus ofereceu Jesus na cruz do Calvário? Para pagar o preço pelos nossos pecados. Para demonstrar que Ele é um Deus justo. Para demonstrar que é um Deus justo. Só isso daqui, irmãos, já é base para a gente lutar por justiça. Nós servimos a um Deus que é justo. Como nós podemos estar nem aí para a justiça? E nós servimos a um Deus que é tão justo, mas tão justo, que Ele não vira para os pecadores e diz: eu estou de braços, como muitos acreditam, eu estou de braços abertos para vocês, venha como você está, eu te perdoo, vem. Deus é um Deus que não simplesmente perdoa os ímpios, os pecadores. Deus não simplesmente abre as portas ou os braços e fala: vem do jeito que você está. Não. Ele o faz. Ele chama os pecadores para si. Mas por quê? Há 2000 anos atrás, ele cumpriu a justiça. Uma justiça que dizia que o salário do pecado é a morte. E toda alma que pecar, essa morrerá. Romanos 3 e Ezequiel 18. Então, nosso Deus é um Deus tão justo, que porque a humanidade pecou, Ele era justo e deveria enviá-los todos para o inferno. Eu sempre gosto de repetir, se Deus abrir a boca do inferno e mandar todo mundo para lá, Ele estará sendo justo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, Lucas, por que então que nós estamos aqui celebrando o perdão de Deus? Porque há quase 2000 anos atrás, Deus cumpriu a justiça. Verso 26. Continua o 25, né? Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Por um breve tempo, Deus não enviou todos os pecadores para o inferno como eles mereciam. E por que por um breve tempo Ele não fez isso? Olha o verso 26. Mas, no presente, no momento, lá quando Paulo escrevia, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Por que Deus hoje pode nos receber? Por que nós podemos cantar, como vamos cantar novamente, que na casa há recomeço, há perdão, há esperança? Porque há 2000 anos atrás Ele enviou o único Filho dele, santo, perfeito, imaculado, na cruz do Calvário, para morrer por mim e por você, que éramos os piores pecadores do mundo. E é por isso que Ele cumpriu a justiça, e é por isso que Paulo diz que Ele é justo e justificador. Porque Ele é justo, porque Ele cumpriu a justiça ao pagar e ao punir o pecador. Mas como diz a canção, o plano, mas nós não estávamos lá. O Filho é que estava lá assumindo os meus e os seus pecados. E Deus naquele dia derramou o cálice da sua ira sobre Cristo Jesus. Por quê? Porque eu e você é que merecíamos. E Jesus nos substituiu, mas o preço pelo pecado foi pago. Não por nós, mas pelo Filho, aleluia. E é por isso que hoje, se nós lançamos a fé em Jesus, Deus pode nos justificar. O que significa isso? Nos tornar justos diante dele. Bater o carimbo e dizer: diante de mim ele está justificado e é por isso que eu posso receber. É por isso que ele pode recomeçar. Esse é o fundamento, porque todo cristão deve lutar por justiça. Porque o Evangelho é sobre justiça. Nós só somos salvos porque Deus cumpriu justiça enviando o seu Filho na cruz. E como nós hoje podemos dizer que nascemos de novo, que cremos no Filho, que fomos justificados, como podemos crer na justificação pela fé?
e não entender que se eu fui justificado, então eu fui justificado agora para viver uma vida de justiça, que é o que Paulo vai falar principalmente no capítulo 6. Paulo ainda chega a dizer que nós agora, cristãos, nascidos de novo, somos escravos da justiça, uma justiça que produz santidade. Amém? Fique de pé. 3 aplicações práticas. E nós vamos celebrar a ceia e orar. Primeiro, e é sempre bom lembrar, a igreja é instituição, a igreja é organização, a igreja é placa, né? Para a gente entender. Instituição. Essa não deve se envolver com política. A igreja como placa, como instituição, não deve assumir um candidato. Amém? Amém. Em hipótese alguma. A igreja, a placa, imagina que a gente crispa a cidade e coloca lá no Instagram da igreja. Nosso candidato é esse. Não podemos. Nós não podemos fazer como alguns estão fazendo no Brasil afora, falar que se tem membro que é de outro candidato ou de outro partido, ele não pode nem celebrar a ceia ou tem que sair da igreja. Nós não podemos, porque a igreja, a placa, a instituição não pode assumir compromisso político. Não é disso que nós estamos falando e não é disso que eu vou falar aqui nesse mês. Amém? Amém. O que deve acontecer, o que a igreja e a instituição deve fazer? O que nós estamos buscando nessa série? Instruir os cristãos a pensar com uma mentalidade cristã a política. Amém? Como que um cristão deve se comportar com a política? É o que eu tenho buscado fazer. Isso a igreja pode fazer. Isso eu, como pastor, preciso fazer até. Mas não definir para você em qual candidato você tem que votar. Eu, como pastor, ou futuramente os demais pastores e líderes, o que eles devem fazer é 2 Timóteo 3,16, verso conhecido que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê? Para a instrução na justiça e para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Qual que é o propósito da exposição da palavra de Deus? Instruir os cristãos na justiça, na prática da justiça e torná-lo apto para toda boa obra, inclusive boas obras no que envolve política. Esse é o propósito da igreja como instituição. E não se envolver com político A ou B. Mas segunda aplicação, alguns cristãos na igreja, alguns cristãos, eles vão receber de Deus a vocação para entrar na política. Amém? Isso é natural. Alguns membros da igreja, futuramente, ou nós conhecemos de outras igrejas, recebe de Deus o chamado específico para ser um político de carreira, para se candidatar, para ter um número, para se concorrer à votação. Isso é natural, amém? Natural. E na verdade, como a gente acaba de ver, esses têm que se multiplicar, amém? Que eles se multipliquem, cristãos verdadeiros e que compreendam tudo o que nós temos tratado nessa série, todo o conceito de justiça bíblico, e que eles vão para a política, que eles vão exercer ou começar uma carreira tendo isso em mente. Eu estou aqui vocacionado por Deus, eu estou aqui para a glória de Deus e principalmente, eu estou aqui para buscar o bem do povo, para que o povo se alegre, amém? E em terceiro lugar, se você não tem vocação, que eu acredito que a maioria não vai ter, se você não tem vocação para ser um político de carreira, diante do pouco que eu já disse aqui, você tem naturalmente uma vocação para quê? Para não desprezar, odiar ou ser indiferente à política. Você tem que, por ser cristão, de algum modo, nem que seja de forma básica, se envolver com política. Amém? Você não precisa ser um expert em política. Eu não sou, não tenho vontade nenhuma de ser. Mas o básico necessário para pelo menos saber em quem votar nas eleições, você cristão tem que saber. Lucas, eu não entendo nada. Então encontre irmãos em Cristo, de preferência, que compreendam um pouco melhor e que você possa andar com eles, tirar dúvida com eles, conversar com eles, para que ele te ajude a compreender melhor essa relação do cristão com a política. Amém? Então, Lucas, eu não tenho vocação, igual eu não tenho. Mas eu tenho aprendido que eu preciso entender o básico suficiente para me saber como votar bem nas eleições. Amém? Vamos orar.